Agora sim. Sejam bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo. Essa nossa atividade que acontece aqui todos os sábados, nesse horário com início às 8h30. No período da tarde, início às 14 horas. E na segunda-feira, às 19h30. Voltados para as crianças, né? E essa nossa atividade, ela é sempre voltada às palestras, né? Com ensinamentos para os pais. E para aqueles que não são pais também, né? Que têm interesse em conhecer um pouco mais da doutrina. Então, e são palestras sempre baseadas nos tríplice aspecto. Opa, deu uma embola a língua aqui, né? No tríplice aspecto filosófico, científico e religioso. E nós acreditamos assim que através desse autoaprendizado, né, faz com que nós possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Então esses ensinamentos são bastante úteis e que a gente sempre possa estar colocando em prática, né? Durante a nossa atividade, aqueles que tiverem necessidade ou quiserem passar por uma entrevista, haverá uma tarefeira ali no fundo, na entrada do salão, né? Que podem encaminhar as pessoas para entrevistas. Aqueles que estão com o cartão que também já está vencido, né? Podem renovar também, tá? Nós pedimos para que mantenham os seus telefones no modo silencioso, modo avião, como vocês preferirem, né? Mas sem ruído, tá bom? Que assim a gente pode prestar mais atenção na palestra, né? Então nós vamos assim, mais uma vez, agradecidos que estamos a Jesus, ao nosso anjo guardião, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã fria, mas que com certeza eles estão felizes pelo nosso esforço de aqui estarmos em busca do aprendizado, em busca do conhecimento, que com certeza a nossa expositora desta manhã estará nos trazendo, tocando a cada coração as suas necessidades. Que possamos assim, ao final dessa nossa atividade, voltarmos para os nossos lares melhores do que aqui chegamos nesta manhã. E que essa paz que nos envolve possa estar conosco durante toda essa nossa atividade, durante todo o nosso esse final de semana. E assim, para darmos o nosso início, nós vamos fazer a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. A nossa palestrante desta manhã é a Célia Cisi. Ela é tarefeira da nossa casa já de algum tempo. Ela faz palestras aqui e também em algumas outras casas. Ela é tarefeira atualmente do DEPOI, que é o Departamento de Encaminhamento, de Orientação e Encaminhamento. Ela já trabalhou em outras atividades também, como assistência espiritual, trabalhou no DESADEF, várias atividades ela já teve. No momento ela está como nossa palestrante. Seja bem-vinda e uma boa palestra para você. O tema fica por sua conta, falaram. Bom dia, meus irmãos. Como é bom estar aqui novamente com vocês para mais esse aprendizado. Nessa manhã que está friozinho, né? Seria gostoso a gente ficar um tempinho a mais na cama, mas no entanto, estamos aqui. Sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que o tema de hoje nos traga serenidade e reflexão para que nós possamos sair daqui levando algo de bom para a nossa vida. E o tema de hoje, por sinal, é um tema, mas é muito interessante. O tema é caridade desinteressada. Então, nesse início da palestra,
Eu peço a vocês, para vocês imaginarem uma pessoa em oração, quando ela diz a Deus: Senhor, se eu conseguir resolver esse problema que eu estou passando nesse momento da minha vida, eu prometo que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Ah, se eu conseguir sair dessa situação que eu estou vivendo, eu prometo que eu vou ajudar mais os necessitados, eu prometo que eu vou mudar de atitude, né? Então, eu pergunto aí para vocês, isso é fé ou é negociação com Deus? Porque, se nós somos sinceros, quantas vezes nós já nos colocamos diante de Deus em oração, mas não como filhos, como negociadores, dizendo assim na oração: ah, meu Deus, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Se essa porta da minha vida que está fechada se abrir, eu mudo o meu comportamento. Se essa dor passar, eu me aproximo mais do Senhor. E aí eu pergunto, que tipo de relação é essa? Será que estamos realmente confiando que nós temos um Pai maior lá em cima, que sabe tudo o que nós precisamos? Ou será que nós temos que ficar barganhando com Deus? Eu faço aquilo, o Senhor me dá isso. E aí vem uma reflexão profunda. Se Deus é Pai, por que tem que haver essa troca? Porque um pai amoroso e bom, ele não negocia com o seu filho, ele o educa. E eu acredito que muitos que estão daqui, como essa manhã de sábado, a escola de pais, muitos aqui são pais e são mães. E vocês sabem o que é melhor para o filho de vocês. Quando um filho pede uma coisa que vocês falam, não, mas isso não vai ser bom para ele. Aí vocês vão dar aquilo para os seus filhos. Se nós, como pais e mães, já temos essa consciência, que dirá então o nosso Pai maior? O que é que nós vamos pedir uma coisa, ele já sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Ele não vai dar aquilo, e aí por isso nós vamos pedir então a fé. Aí a gente vai falar, eu já rezei tanto, eu já orei tanto, então Deus não me ouviu. Então, isso também é negociação. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, sobre a caridade desinteressada, sobre a fé sem trocas, sobre um amor que não espera retorno. Porque a maior caridade que nós possamos aprender é amar, é confiar e é agir, sem querer nada em troca. E foi isso que Jesus nos ensinou de uma forma tão suave e tão direta, quando ele falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que foi que Jesus quis dizer com essas palavras? Vamos interpretar então essas palavras de Jesus. Ele quis dizer um amor sem condições, um amor sem expectativas, um amor sem negociação. E vocês percebem então que falar de caridade desinteressada é ao mesmo tempo algo simples, mas profundamente desafiador. Porque os ensinamentos de Jesus, se vocês forem procurar no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o fruto do Novo Testamento, são tudo, ele dava sempre exemplos simples. As palavras de Jesus são simples. Ele não falou, ele não fez aqueles discursos com aquelas palavras difíceis. Não, ele falou coisas simples. Porém, nós temos sempre que estar vigilante para a gente procurar sempre entender o que foi que Jesus quis nos passar com as suas palavras e com os seus exemplos. Então, sendo assim,
com toda a sabedoria infinita de Jesus, ele nos alertou de forma muito direta no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistos, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. E falou mais: assim, quando derdes esmolas, não faça tocar as trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Então, interpretando essas palavras de Jesus, vocês concordam que se eles já receberam a recompensa dos homens, então não precisa mais receber a recompensa de Deus. Então não tem por que ficar negociando com Deus. E continuando no mesmo capítulo, diz assim: quando derdes esmolas, não saiba a sua mão esquerda o que dá a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 3, do versículo 3 a 4. Então vejam como Jesus é profundo em poucas palavras. Como eu falei aqui, ele não disse muita coisa, mas ele disse aquilo que tinha que dizer. Quando ele nos orienta que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, o que significa isso? Que não adianta dar com uma mão enquanto o nosso coração está querendo receber com a outra mão. E porque muitas vezes a mão até doa, nós estamos até doando porque somos pessoas boas, mas o coração esse sempre está lá negociando. Então vamos refletir sobre nós mesmos. Quantas vezes nós fazemos coisas boas para as pessoas? Pequenos favores ou até grandes favores, mas às vezes a gente está esperando receber em troca também por esses favores, né? E quando pelo menos um muito obrigado, mas quando esse muito obrigado não vem, a gente fica incomodado. Então vamos supor, um exemplo assim que me veio. Vamos supor que a gente vai trocar um móvel da nossa casa. E aí tem uma pessoa conhecida que está precisando daquele móvel, aí você doa. Mas aí a pessoa esquece de agradecer, ou não agradeceu, porque não agradece, cada um tem direito de ser aquilo que ele é, né? Mas a gente está esperando aquele muito obrigado, né? Então vocês concordam que também havia interesse aí, né? Ou então nós fazemos o bem, mas lá no fundo a gente está pensando: eu não recebi um muito obrigado da pessoa, mas Deus está vendo, e Ele vai me recompensar por isso. Vocês percebem que ainda é uma forma sutil de troca. Nós estamos querendo receber em troca por aquilo que nós fizemos. Mas tem também uma outra forma de caridade que não é a caridade moral, é a caridade material, que é a caridade moral. Fiz uma troca aí com as palavras. A caridade moral, que é a caridade nas relações do nosso dia a dia. E essa, meus irmãos, eu falo para vocês, é a forma mais difícil de todas as formas de se fazer a caridade. É aquela que a gente tem que ter a paciência com quem nos testa todos os dias, com a pessoa que nós convivemos diariamente dentro do nosso lar ou dentro do nosso ambiente de trabalho. E é silenciar quando nós queremos reagir, é compreender quando nós somos contrariados. Porque fala a verdade, quem é que gosta de ser contrariado? A gente gosta que a gente fale e que nós sejamos aceitos daquilo que nós estamos falando. A gente não quer, ninguém quer ser contrariado. Mas a gente tem que compreender
que cada um de nós somos de um jeito e que a gente tem que praticar a paciência e a tolerância. Essa é a caridade moral. Por isso, a verdadeira caridade desinteressada não está apenas no que fazemos, mas na intenção silenciosa que nós carregamos no nosso coração. Porque ali, realmente, é quando Deus está vendo. O homem não está vendo aquilo que a gente carrega lá dentro. Ninguém aqui está vendo, porque ninguém sabe o que se passa dentro de mim, como eu também não sei o que está se passando dentro de vocês. Mas para entendermos melhor o teor dessa palestra, o teor de tudo isso que eu estou falando, eu trouxe aqui uma pequena história, bem interessante, que conta que uma senhora muito simples, ela ia todos os dias ao templo e ela sempre levava uma pequena moeda e colocava dentro da caixa de doações. E lá tinha um homem que observava essa cena se repetir todos os dias. E ele ficou curioso e foi conversar com a mulher. E falou assim para ela: a senhora vem todos os dias e doa sempre tão pouco. A senhora acha que esse pouco que a senhora está doando vai fazer a diferença na vida de alguém? E ela, com serenidade, respondeu: talvez não faça diferença para quem recebe, mas faz toda a diferença para mim, porque é o que eu posso dar sem esperar nada em troca. É tudo o que eu tenho. E naquele instante, aquele homem percebeu que ele já havia doado muito, muito mais dinheiro do que aquela senhora. Mas ele nunca havia doado com o coração livre. Percebemos então, meus irmãos, que não é o valor daquilo que doamos, mas sim a liberdade interior com que nós ofertamos a nossa doação. Porque quando ainda esperamos algo em troca, ainda não estamos vivendo a caridade desinteressada. Nós estamos apenas refinando as nossas trocas. E o que é refinar as nossas trocas? Eu dou, mas eu espero receber também. E o mesmo acontece na nossa relação com Deus. Quando nós fazemos, quando nós doamos, quando nós esperamos receber ou quando ajudamos esperando a recompensa. Ainda nós estamos tentando negociar, mas Deus, Ele não negocia. Deus nos educa, Deus ama, Deus concede apenas aquilo que nós estamos precisando naquele momento. Naquele momento, nós estamos precisando trabalhar algo dentro do nosso coração e não é o momento de nós recebermos aquilo que nós estamos pedindo. E Deus, na sua sabedoria infinita, no seu amor infinito, vou voltar a repetir, Ele sabe aquilo que nós estamos precisando. Por isso, talvez a grande pergunta que nós precisamos fazer para nós hoje não seja: eu faço a caridade? Mas sim, com que intenção eu faço a caridade? E na questão 893 do Livro dos Espíritos, se vocês quiserem procurar, é 893, tem a seguinte pergunta: qual é a mais meritória de todas as caridades? E a resposta dos Espíritos foi esta: a mais meritória é aquela que está fundada sobre a caridade desinteressada. E interpretando essa pergunta e essa resposta do Livro dos Espíritos, nós percebemos que a caridade desinteressada não é apenas um ato, não é apenas o ato de dar, mas sim é um estado do nosso coração. É quando nós fazemos o bem sem esperar o retorno dos homens, mas também sem negociar com Deus, apenas porque nós já compreendemos que amar é o caminho.
E voltando então no capítulo 13 do Evangelho, onde a irmã Rosália faz uma definição muito bonita e bem esclarecedora para que a gente possa entender a diferença da caridade material e da caridade moral. Mas para isso é importante nós sairmos um pouco da caridade material e entrarmos na caridade moral. Porque a caridade material é o ato de doar, então. Doar o que nós achamos que devemos doar naquele momento. Tá? É favorecer algo que propicie um benefício material. E que é de extrema importância. Mas vamos deixar só um pouquinho de lado. Mas, meus irmãos, vou falar aqui, é só um pouquinho mesmo. Porque essa casa aqui, Obreiros do Senhor, mantém a IAN, que é a Instituição Assistencial Meimei, que fica ali na Paulicéia. E eles abrigam diariamente por volta de 352 crianças. E para abrigar essas crianças que entram às 7 horas da manhã e saem 5h30, 17h30 ou 18h, eles têm que alimentar essas crianças. Então, elas chegam, elas vão tomar o café da manhã, elas vão almoçar, elas vão tomar o lanche da tarde, elas vão sair dali já jantadas, elas vão sair dali tomada banho. E para isso, a IAN e a Instituição Assistencial Meimei precisa sim da caridade material. Mas vamos falar um pouquinho agora, tá, sobre a caridade moral. Quando nós oferecemos compreensão verdadeira, quando nós oferecemos paciência, quando nós oferecemos perdão, quando nós oferecemos respeito e aceitamos aquilo que a outra pessoa está falando, e tolerância, porque cada um tem o seu momento. Então, percebem, meus irmãos, como essas duas ideias da caridade material e da caridade moral, elas se completam. Porque a caridade material, muitas vezes, nós conseguimos fazer. Mas a caridade moral, como eu já disse, ela exige aquela transformação interior. Então, vamos analisar. Dar um prato de comida é fácil. Difícil é manter a calma dentro de casa quando alguém nos contraria. Doar uma roupa, um sapato, um móvel, pode ser uma coisa simples, é uma coisa simples, mas difícil é não julgar, é não criticar, é não reagir quando alguém fala para nós palavras que nós não gostamos de ouvir. Ajudar financeiramente, às vezes nós conseguimos, como aquela senhora que ia no templo, doar aquela pequena moedinha. Mas perdoar verdadeiramente do fundo do nosso coração, isso ainda nos custa muito. Mas nós estamos aqui para aprender. Nada na vida é definitivo. Em alguma época da vida, pode ser que eu não tenha conseguido perdoar. Mas hoje, já mais amadurecida, hoje eu já consigo pelo menos entender a pessoa, pelo menos entender por que ela me falou tudo aquilo, por que ela fez aquilo comigo, o que será que estava se passando com ela naquele momento que ela fez aquilo. Então isso é uma caridade moral, essa compreensão, esse autoconhecimento, né? Mas essa caridade, ela não tem aplausos, ela não tem reconhecimento, ninguém está vendo, ninguém vê, ninguém aqui na terra. Mas Deus, nosso Pai, Ele sim está vendo como está sendo a nossa transformação moral. Então, vocês percebem que a caridade desinteressada é quando nós fazemos o bem sem esperar retorno dos homens. E também sem negociar com Deus, porque Ele está vendo. E no momento certo, não tem como, meus irmãos, no momento certo, é uma via de mão dupla, no momento certo nós vamos receber aquilo que nós precisamos receber. E como não tem nem esse retorno, né, e não devemos negociar com Deus, apenas porque nós
já aprendemos através do nosso amadurecimento que amar é o caminho. E para isso eu trouxe uma segunda história para exemplificar melhor a caridade moral. Talvez isso aconteça, essa historinha aqui que eu vou contar, aconteça com muitos de nós, ou dentro da nossa casa, ou dentro de um ambiente de trabalho, quando a gente quer conversar com uma pessoa. Então, conta aqui que em uma casa comum, depois de um dia cansativo de trabalho, a família se reúne para o jantar. A mesa estava posta, a comida estava pronta. A mãe, muito dedicada, ela cuidou de tudo, ela preparou o jantar com todo cuidado, com todo capricho, organizou a casa, pensou em cada detalhe para agradar cada um dos seus 3 filhos e o seu marido. E aí, na hora do jantar, todos se sentam, se acomodam para a refeição, mas cada um está em seu mundo, cada um está com o seu celular, estão jantando ali, assim, jantando e olhando para o celular. Ninguém conversa com ninguém, não tem diálogo naquela casa. Aí, enquanto um está mexendo no celular, o outro até faz alguma perguntinha, aí o outro responde assim, sim, ou não, responde com monossílabos e de qualquer jeito. Em certo momento, a mãe olha ao redor da mesa, vendo os filhos, cada um entretido no celular, o marido também não está fazendo diferente. E ela sente um vazio e uma tristeza bem difícil de explicar. E todo dia acontecia a mesma coisa, mas em um dia aconteceu algo diferente. Um dos filhos, com uma sensibilidade mais apurada, ele percebe a tristeza e o cansaço da mãe. Aí ele guarda o seu celular, olha para a mãe e fala, ai mãe, a comida está uma delícia. Obrigada por tudo que a senhora fez e faz por nós. E aí, meus irmãos, aconteceu uma transformação. O outro filho guardou o celular também, a filha também guardou o celular, o marido também olhou para a esposa, sorriu para ela, agradeceu a janta gostosa que ela fez para eles. E aí começa um diálogo. Um filho conta como foi o dia a dia dele no trabalho, o outro conta outras coisas que aconteceram, a filha também, o marido, a mãe começa a conversar também com todos eles. E aquele ambiente se transformou. Mas não tinha mudado nada, porque a mãe, apesar de que ninguém estava conversando com ela, estava todo mundo no celular, ela continuou fazendo com o maior capricho, que era próprio dela. Então, ela continuou fazendo com o maior capricho a janta, fazendo aquela comida que todos gostavam, nada mudou. O que mudou ali? Foi o olhar do filho, foi ele só ter feito isso. Ele levantou a cabeça e olhou para a mãe, e ele percebeu que a mãe estava triste. Aí, no mesmo momento, ele trocou o celular. Foi o olhar atento dele, aquele olhar observador. Foi algo simples que ele fez, ele não fez nada demais. Foi algo simples, mas foi profundamente transformador. Não precisou de muita coisa, só olhar para ele perceber a tristeza da mãe. E é por isso que, voltando no Livro dos Espíritos, na questão 893, que fala que a virtude mais meritória é aquela fundada na caridade desinteressada. Aquele filho, ele não falou nada esperando algo em troca. Ele falou porque ele sentiu, porque ele percebeu, porque ele amou. Então, meus irmãos, aí eu pergunto, dentro dos nossos lares, quantas oportunidades nós temos todos os dias de praticar essa caridade silenciosa, de olhar
para algum membro da nossa família, para o pai, para a mãe, para o filho, para o marido, e perceber quando ele não está bem e perguntar: como é que você está? E daí se iniciar um diálogo. Então, é perguntar como está acontecendo dentro da nossa casa ou dentro do ambiente de trabalho. Como está acontecendo essa caridade desinteressada? E aí, depois de tudo o que nós refletimos na palestra de hoje, né? Talvez seja o momento de silenciarmos e nos perguntarmos com sinceridade como é que nós temos vivido essa caridade. Será que ainda estamos fazendo bem, esperando reconhecimento? Será que ainda ajudamos, esperando retorno? Será que ainda buscamos diante de Deus algum tipo de troca? Senhor, eu faço, mas o Senhor me concede. Eu ajudo, mas eu espero receber. E Deus, nosso Pai maior, tem a nos oferecer tudo aquilo que mais precisamos. Porque o Pai sempre sabe aquilo que o Filho precisa para crescer, para prosperar, para progredir, para amadurecer. E, acima de tudo, para aprender a amar mais e melhor. E talvez, meus irmãos, a grande transformação que a vida espera de nós não seja em grandes gestos, mas nas pequenas atitudes, naquela paciência que nós exercitamos, nas palavras que nós evitamos falar para não magoar a pessoa, mesmo que dentro de nós a gente saiba que a razão está com nós. Mas evitar para não magoar, que é já uma caridade desinteressada e silenciosa. Mesmo quando ninguém vê, que ninguém vai ver. Mas Deus, como eu já falei, esse sim vai ver. Porque é aí, nesse espaço silencioso da alma, que nasce a verdadeira caridade desinteressada. É aquela que não precisa de aplausos, que não busca reconhecimento e que não espera retorno de ninguém. Ela apenas ama. E foi isso, meus irmãos, que Jesus nos ensinou, não apenas com palavras, mas com o seu exemplo amoroso. Jesus nos educou com o seu exemplo. Ele falava, claro, mas muitas vezes as palavras ficam perdidas, mas o que cala fundo dentro de nós é o exemplo que estamos dando. É o exemplo que estamos dando para o nosso filho. É isso que cala fundo e que vai levar no coração do filho para o resto da vida dele. Por isso que nós temos que pensar bem o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo e como é que nós estamos agindo. Porque um dia nos será perguntado: o que fizeste do filho que te confiei? Por isso, ao sairmos daqui hoje, não precisamos fazer algo grandioso, mas precisamos sim fazer algo diferente. Olhar com mais atenção, ouvir com mais presença, agir com mais verdade. Mas principalmente, amar um pouco mais e esperar um pouco menos. Porque quando nós aprendemos a viver assim, não haverá mais espaço para barganha, nem com Deus e nem com quem nós estamos doando materialmente, mas sim para a confiança, para a fé e para o amor. Então, meus irmãos, nesse final de palestra, vamos sair daqui relembrando as doces palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E que possamos, pouco a pouco, aprender esse aprendizado. E eu agradeço do fundo do meu coração a atenção de vocês, a conexão de vocês. Tenham um excelente dia, um bom retorno ao lar. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
Obrigada. Obrigada. Os nossos agradecimentos à Célia, que nos trouxe com tanto carinho essa mensagem desta manhã, nos trouxe material, muito material para refletirmos, não só ao sairmos daqui, mas também durante toda esta semana. Nossa gratidão por tudo que ela nos trouxe. E assim, mais uma vez, nós vamos encerrando as nossas atividades, agradecidos que estamos pelo tanto que recebemos nesta manhã, e é chegada a nossa oportunidade de doarmos também um pouco daquilo que recebemos, vibrando assim com Jesus, pela paz no mundo, pela confraternização entre todas as religiões, vibrar pelo Evangelho como norma de conduta, vibrar pelos hospitais, para que a cura possa ser levada àqueles àqueles que ali se encontram, vibrar pelas crianças que se encontram abandonadas, para que possam em breve ter um lar, que as venham a adotá-las, aconchegá-las, que elas possam receber bastante amor. Vibrar por todos os nossos amigos, aqueles nossos entes queridos, pelos nossos familiares. Vibrar também por aqueles nossos irmãos que não puderam comparecer nesta manhã, mas que possam também receber essa luz a qual nós somos beneficiados nesta manhã. E permita assim, Jesus, pedir por nós mesmos, pois ainda somos grandes necessitados. Que assim seja. E assim nós vamos mais uma vez agradecendo por tudo que tivemos nesta manhã. Com certeza esses aprendizados estarão gravados nas nossas mentes, nos nossos corações, para colocarmos em prática no nosso dia a dia e levarmos como agentes multiplicadores tudo aquilo que aqui tivemos nesta manhã. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Antes da nossa assistência espiritual, nós temos alguns recados. Hoje é dia 30 de maio e o grande dia chegou, o dia da festa junina. Então nós teremos a partir das 18 horas lá na IAM, na rua Francisco Alves 275, na Pauliceia, a festa junina. Será das 18 às 22 horas e teremos muitas atrações, teremos aquelas comilanças de sempre, né? Que tem na festa junina, churrasco, pastel, pizza, batata frita, sobremesas, os doces, bolos de chocolate, bolo prestígio, curau, pamonha, olha só, hein? Vale a pena. E, desfrutando de todas essas guloseimas, né? Nós estamos ajudando as crianças, as mais de 350 crianças que a IAN assiste. E nós sabemos que essa renda é toda revertida para a nossa casa, né? A IAN não recebe nenhuma ajuda governamental e ela sobrevive assim de doações, né? E aliando a essas doações, nós estamos precisando de brinquedos. Esses brinquedos serão utilizados nas prendas que serão dadas na festa junina, né? Então, brinquedos que possam, até se estiver quebrado, não tem problema. Nós temos uma oficina lá que chama Vovó Hilária, e são tarefeiros que fazem o conserto. Além do conserto, também eles fazem a higienização dos brinquedos. Então, se eles estiverem um pouquinho usados, não se preocupe, pode doar. Identifique na embalagem, no saquinho, alguma coisa assim, na caixa, como Vovó Hilária. E aí ela vai direto para a oficina da Vovó Hilária. Porque se nós não identificarmos, ela vai lá para o almoxarifado e vai ficar por uma triagem posterior. Então, nós temos essa necessidade, né? Por dia do evento, nós distribuímos por volta de 1.000 brinquedos. São aquelas barracas que tem de acertar a bolinha, acertar o palhaço, a boca do palhaço, né? Jogar aquela bolinha nos preguinhos lá, que eu curto muito, é muito emocionante, é uma adrenalina para mim enorme, né?
mas eu curto. Então, vale a pena, não deixem de ir, tá bom? Contamos com vocês hoje e sempre. Um bom final de semana a todos.